Oremos. Senhor, nós queremos te agradecer por esse tempo, onde o Senhor nos falou através de cânticos, dos hinos. Queremos te pedir, Pai, que em nome de Jesus o Senhor continue a falar aos nossos corações. Que o Senhor fale agora através da instrução da tua santa palavra, Pai. É o que nós oramos no nome do teu Filho e do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Muito bem, nós estamos no capítulo 3 de Filipenses e nós vamos continuar a nossa reflexão, lembrando que toda vez que nós temos iniciado a reflexão do texto de Filipenses, eu lembro a vocês aquilo que seria a nossa avenida central daquilo que nós estamos olhando, como nós estamos olhando Filipenses. De que ponto? Qual é a nossa perspectiva de Filipenses? E como vocês sabem, Filipenses é uma das cartas de Paulo ao qual ele mais fala sobre alegria, ele fala sobre felicidade, ele fala sobre êxtase, sobre o cumprimento, de promessas de Cristo Jesus na vida da igreja. Então, isso deveria trazer alento e alegria exultante àqueles que servem na comunidade, Então, uma das avenidas centrais que nós temos estudados é que a felicidade é o desenvolvimento da maturidade cristã. A felicidade é o desenvolvimento da maturidade cristã. Ou seja, a felicidade ela não está alocada nos momentos das nossas vidas, Porque senão nós vamos ficar viciados em momentos, porque a gente não vai ter só momentos. Você sabe, eu sei também, Nós não teremos só momentos de felicidade na nossa vida. A nossa vida tem muitos mais espinhos, às vezes, do que felicidade, Muito mais espinhos do que alegria. Então, se você ficar buscando somente aqueles momentos de felicidade, talvez você caia numa depressão profunda. Porque muitas vezes nós temos que lidar com a escassez na vida, com a falta de alegria e até mesmo com momentos depressivos. E daí, por isso que eu estou dizendo para vocês que a felicidade ela é o desenvolvimento da maturidade cristã. A felicidade tem a ver com a forma com que você olha a sua vida, com a cosmovisão, aquilo que nós chamamos de cosmovisão, a forma com que você enxerga, com que você entende a realidade da sua vida. E isso é se tornar maduro em Cristo Jesus. O que é maturidade cristã? Maturidade cristã é a vivência que você tem com o Evangelho. Quanto mais fundo você for no Evangelho, quanto mais você conhecer do Evangelho de Cristo Jesus, mais maduro você vai se tornar. Mais maduro você vai se tornar nessa realidade. Então, perceba uma coisa, Chesterton, no seu livro Ortodoxia, ele vai dizer o seguinte, logo na introdução, precisamos nos sentir felizes nessa terra deslumbrante, sem nunca nos sentir meramente confortáveis. O que é? E aqui ele tem uma definição interessante de maturidade. Ele vai falar assim, olha, maturidade é a gente se sentir feliz nessa terra que Deus nos deu, porque ela tem coisas excelentes, coisas boas, coisas deslumbrantes. Mas veja só, a felicidade aqui é também você se sentir desconfortável. Você não ficar muito confortável com aquilo que você está vendo. Você precisa progredir, você precisa crescer. Bom, se isso for uma verdade, nós temos um retrato disso, em Gálatas capítulo 5, versos de 22 a 23. Se você precisa crescer, se você não deve se sentir confortável, apesar de você aproveitar das coisas boas que Deus nos dá nessa terra, você precisa entender a realidade de Gálatas capítulo 5, de 22 a 23, como um retrato, como um retrato de uma pessoa adulta que cresceu na maturidade em Cristo Jesus. Porque em Gálatas capítulo 5, Paulo vai dizer o seguinte, que aqueles que creem, que aqueles que experimentam a felicidade, a alegria de Cristo Jesus, eles têm amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Veja só quantas características. É aquilo que nós chamamos do fruto do Espírito. É um conjunto de virtudes
que experimentamos na proporção da qualidade e da profundidade e intensidade que nós nos relacionamos com o Espírito de Deus. Ou seja, quanto mais eu conheço do Evangelho, quanto mais eu me relaciono com Deus, quanto mais eu busco a presença de Deus no cotidiano, nos momentos ordinários da minha vida, mais eu vou experimentar de amor, alegria, paz, paciência, bondade, amabilidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Mais isso entrará na minha vida. Veja só, essas virtudes não são necessariamente coisas que possuímos, fragmentadas. Você não vai possuir essas virtudes de maneira fragmentada. Eu vou ser aqui, você pode escolher. Eu só tenho amor, eu só tenho alegria. Não. Isso aqui é experimentado de maneira integral. Isso aqui é o fluir de Deus na vida daqueles que se chamam discípulos de Cristo Jesus. Da mesma maneira, como podemos deixar minguar essa fogueira? Nós podemos deixar muitas vezes essa experiência de graça a se apagar. Tanto que Paulo vai dizer em Tessalonicenses capítulo 5, verso 19, não atrapalhem a ação do Espírito Santo de Deus na nova tradução da linguagem de hoje, é essa tradução que eles usam, não atrapalhem o que Deus está fazendo. Você pode não experimentar isso. Veja só, o que nós então precisamos fazer? E é o que nós vamos olhar aqui. Bom, se você deseja ter uma experiência profunda do Evangelho, aonde você desenvolva as virtudes daquilo que nós chamamos de fruto do Espírito, de maneira integral na sua vida, ou seja, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, se você deseja isso, perceba, você precisa trilhar um caminho para a maturidade, e é o que Paulo vai tratar no capítulo 3, de Filipenses, a partir do verso 12. Então abre a sua Bíblia aí em Filipenses 3, a partir do verso 12. E hoje a nossa leitura será pequena, de 12 a 14. Então você pode abrir aí o seu texto em Filipenses capítulo 3, versos de 12 a 14. Porque eu gostaria de tirar alguns princípios para você trilhar. Paulo está dizendo para a igreja de Filipenses, olha, vocês precisam experimentar a felicidade em proporções abundantes. Mas se você deseja experimentar a felicidade de maneira palpável, real e de proporções abundantes, vocês precisam ter um relacionamento sólido em Cristo Jesus. Sendo assim, então, Paulo vai escrever a partir do verso 12. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Até o versículo 14. Ao estudar este texto, você deve ser provocado. Ao olharmos para essa realidade aqui, você deve ser provocado. Você não deve se sentir condenado como cristão, mas você deve ser desafiado a construir as suas convicções, porque pessoas maduras em Cristo Jesus, eles têm verdadeiras convicções. E quais são as nossas convicções como pessoas maduras em Cristo Jesus? É entender as promessas de Deus para a nossa vida. Se você deseja se tornar alguém maduro, você precisa entender que Deus, na sua soberania e graça, Ele ordena as suas promessas sobre nossas vidas. E são essas promessas que nos tornam mais seguros e felizes. Então, quanto mais eu entendo a respeito do conhecimento de Deus, quanto eu mais me aprofundo nessas promessas, mais segurança eu crio no meu coração. Então, veja só, existe uma grande diferença entre convicção e condenação. Ou seja,
Aquelas pessoas que são convictas, né, elas entendem que elas não estão mais sendo julgadas. Porque, afinal de contas, em Romanos capítulo 8, versículo 1, diz que nós estamos livres deste julgamento pela graça em Cristo Jesus. Mas nós devemos ter, então, convicções. Quando Deus nos convence, dentro da sua graça, Ele nos dá evidência do seu amor por nós, Ele nos dá evidência daquilo que Ele está fazendo em nós. Lembre-se, Filipenses capítulo 2, verso 13, Deus está trabalhando em nós o tempo todo. Ou Filipenses 1, 6, Ele vai completar aquilo que Ele começou nas nossas vidas. Ele é fiel para completar a obra que Ele começou um dia. Ele não para, Ele vai continuar e vai completar essa obra. Bom, entendendo isso, então, que você precisa não se sentir condenado, porque o meu medo é quando a gente coloca lições práticas aqui, você olhar e falar assim, eu não consigo fazer isso, né? E daí você se sentir meio depressivo com isso. Mas não, perceba, o que eu quero é que você se sinta desafiado a construir essas convicções no seu coração. Veja, o primeiro passo nessa trilha para a maturidade. Reconheça humildemente que você não chegou. Reconheça humildemente que você não chegou. Olha o texto aí de Filipenses capítulo 3, versos, eu vou chamar aqui de versos 12a e 13a, tá bom? Versos 12a e 13a. Diz assim, não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado. Verso 3, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenho o quê? Alcançado. Perceba, Paulo está dizendo aqui para os filipenses, para os seus discípulos, que ele não alcançou ainda a maturidade, ou não alcançou ainda a obra completa que Cristo Jesus está fazendo na vida dele. Eu não sei se você pode identificar isso, né? Identificar essa realidade. Paulo está dizendo, olha, eu ainda não sou uma pessoa completa. E quem está dizendo aqui é o apóstolo Paulo. Eu ainda não me tornei maduro, eu ainda não cheguei lá. Eu ainda não cheguei lá. Veja só como isso sim se faz contraste, né, com o texto de Filipenses capítulo 3, verso 6, quando Paulo está falando de como ele era anteriormente à graça de Deus. Ele vai dizer o seguinte, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Isso na revista é atualizada. Agora, quando você olha a nova tradução da linguagem de hoje, veja só como o tradutor traduz o verso 6, o final do verso 6 do capítulo 3. Quanto ao cumprimento da vontade de Deus, por meio da obediência à lei, ninguém podia me acusar de nada. Eu sou perfeito. É o que Paulo está dizendo. Diante do cumprimento da lei, eu sou perfeito. Diante daquilo que a lei ordena, eu já cheguei. Mas veja, o Evangelho humilhou o apóstolo Paulo. O Evangelho colocou sobre o apóstolo Paulo a visão exata de quem ele é. E qual é a visão exata de que nós somos diante do Evangelho? É que nós não chegamos lá. Nós não chegamos lá. Paulo está se identificando com os seus companheiros de caminhada. Paulo está dizendo, olha, assim como vocês, eu estou caminhando, eu estou lutando. Ele não quer que eles pensem que ele chegou, que ele é alguém que já é um super cristão. Não. Ele está dizendo, olha, eu estou na mesma caminhada que vocês. Ele fez algumas declarações notáveis sobre do que é ser, né, um discípulo de Jesus. Mas veja, ele continua dizendo, nós precisamos continuar a caminhar. Nós precisamos continuar a caminhar. E quando Paulo reconhece isso, veja só, quando Paulo fala, eu não cheguei lá, isso cria um sentimento, ou melhor, isso cria uma visão mais realista de quem as pessoas são. Porque qual que é o problema de você se achar? Lembra? Sabe, você achar que você já é o melhor do que os outros, né? Porque isso tem um grande problema, né? Nós sempre nos achamos, né, de alguma forma, um pouco melhor do que os outros. Qual que é a grande alegria do ser humano? É ter alguém abaixo dele. Essa é a grande alegria, para a gente poder dizer para ele assim, olha, realmente eu não sou como esse traste. Perceba que a maioria das nossas conversas tem o quê? Comparações.
E dentro dessas comparações existem o quê? Exaltações. Muitas vezes nós temos uma visão inadequada de quem nós somos. E Paulo está dizendo aqui, olha, o Evangelho me humilhou, o Evangelho me trouxe para essa realidade de que eu não sou perfeito. Agora, qual que é o desdobramento disso para a vida das pessoas? Qual que é o desdobramento? Se você se olha como imperfeito, e se você percebe que você precisa da graça de Deus, você vai olhar para o outro de forma mais graciosa. Esse é o desdobramento. Quando eu reconheço que eu não cheguei lá, que eu não sou perfeito, que a minha santidade não é tão santa assim, que eu sou vulnerável aos pecados do cotidiano, quando eu reconheço essa realidade, as minhas falhas de caráter, quando eu me vejo no espelho como realmente eu sou, eu consigo olhar para o outro com mais misericórdia, com mais amor, com mais graça. Eu consigo perceber que o outro também não chegou e que nós estamos juntos na mesma caminhada. Você já percebeu que muitas vezes nós cobramos dos outros aquilo que nós não conseguimos fazer? Já percebeu isso? Nós cobramos das pessoas mais intimidade com Deus, com Jesus, ou seja lá o que for. Mas muitas vezes eu não tenho essa intimidade que eu cobro da outra pessoa. A gente muitas vezes cobra dos outros mais verdade, mas eu mesmo falto com a verdade. Mais honestidade, mas muitas vezes a minha fala não é honesta. Então veja, você muitas vezes tem uma visão distorcida, e daí o que o Evangelho faz com você? O Evangelho te dá um espelho de quem você realmente é. É isso que o Evangelho faz com você. E por isso que o Evangelho ele é desconfortável. Porque você se olha no espelho e você percebe, né, o quanto você não é tão bom assim. Porque o espelho tem essas coisas, né? Você olha no espelho de manhã e fala, bom, quando eu tinha 20 e poucos anos, eu tinha mais cabelo. Não está tão bom assim. Não é verdade? O espelho te mostra quem... É, lógico, se não for aqueles espelhos de academia que muitas vezes dão uma esticada em você, para você que é um pouquinho mais, né, mais magro do que é. Então, se for esse espelho que te ilude, não é esse o Evangelho. Eu estou falando do verdadeiro espelho das nossas almas, do nosso coração. O apóstolo Paulo vai dizer que o Evangelho ele tem esse poder. O autor de Hebreus vai dizer que o Evangelho tem o poder de cortar, de dividir aquilo que é indivisível. Que o Espírito, que o poder do Evangelho, que a palavra de Deus é uma espada de dois gumes. Ela corta, ela dá discernimento de coisas que muitas vezes nós não temos o discernimento de quem nós somos. Então, quanto mais próximo do Evangelho, mais humilhado você será. Mas veja só um outro porém. Isso na nossa cultura é um contraponto muito complicado, porque a nossa cultura não é uma cultura de humilhação, é uma cultura de exaltação. A nossa cultura é uma cultura do sucesso. E não do humilde. E não daquele que reconhece suas falhas. Veja só. Veja. Olha só, meus irmãos, daqui a alguns meses nós vamos entrar em campanha política no nosso país. Para a tristeza e desespero de todos nós. Tristeza e desespero. Tristeza por quê? Porque muitas famílias serão fragmentadas pela polarização que existe no nosso país hoje. Em termos de visão política. E desespero, sabe por que desespero? Porque a gente vai ver um monte de homens falhos prometendo coisas que eles não vão cumprir. Fazendo discursos vazios que a gente muitas vezes vai colocar mais fé do que na palavra de Deus. Mas a gente vai entrar nessa onda. Mas o porquê disso? Porque a nossa cultura é uma cultura de exaltação e não de humilhação.
É uma cultura onde você é muito mais forte o marketing do que a humildade. Você se reconhecer falho na nossa cultura é uma fraqueza. É uma fraqueza. Mas o Evangelho vai te levar para esse lado da realidade. Você não é quem você diz ser. Você não é. Você não é essa caricatura que você tem nas redes sociais. Você não é. Você é aquele que você acorda às 6 horas da manhã e fica diante do espelho com a cara toda amarrotada. Você é aquilo. É isso que o Evangelho vai dizer para você. Mas veja só, não é confortável. Não é mesmo? Não é confortável. Agora, gente madura lida com a verdade. Gente madura quer lidar com a verdade. Então perceba, o Evangelho te convida a lidar com a verdade de quem você é. Uma segunda coisa que o texto me diz é o seguinte: busque um maior conhecimento de Cristo. Busque o maior conhecimento de Cristo. Veja o verso 12, 13 e 14, as expressões que o apóstolo Paulo vai usar. Mas prossigo para o alvo. Verso 12, mas prossigo para o alvo. Verso 13, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante. Verso 14, prossigo para o alvo. Veja só, Paulo usa 2 vezes, no verso 12 e no verso 14, a ideia de prosseguir para o alvo. A palavra aqui, dioko, ela tem vários significados, mas o significado preeminente aqui não é prosseguir. Porque parece que ele está fazendo algo que ele já fazia. Certo? Eu estou prosseguindo para o alvo, fazendo algo que eu já fazia. A melhor ideia aqui é perseguir. Paulo está dizendo, eu estou perseguindo algo, correndo atrás disso. De uma linguagem de figura, é aquele que está disputando uma grande corrida e olhando para o ponto de chegada. Ele está perseguindo algo. Então eu estou perseguindo, eu quero alcançar algo. Eu estou perseguindo o meu alvo. Então veja, tenha cuidado para não adotar uma atitude passiva em relação à vida cristã. Paulo ele nunca teve uma atitude passiva em relação à vida cristã. Se o primeiro movimento é o movimento de você ser humilde, você entender que você não chegou, o segundo movimento é que você deve continuar buscando porque você entende que você não chegou. Então, eu não cheguei, eu não sou aquilo que eu deveria ser, porque na verdade nunca serei neste momento da história. E porque eu nunca serei e nunca vou chegar à plenitude daquilo que eu serei um dia em Cristo Jesus, por causa disso, eu não paro de caminhar na minha vida cristã, eu não paro de progredir na minha vida cristã. E aqui está uma das grandes dificuldades que nós temos na igreja. Sabe por quê? Porque nós entendemos muitas vezes que o Evangelho é o ABC da vida cristã. Mas como vai dizer o Tim Keller, o Evangelho não é o ABC da vida cristã. O Evangelho é o Evangelho do A a Z da vida, de toda a sua vida. O Evangelho é o alfabeto todo da vida. Então você deve perseguir e prosseguir, porque no Evangelho de Cristo Jesus, na palavra, nas Sagradas Escrituras, existem conselhos para tudo aquilo que você faz na sua vida secular, ou que você diz secular da sua vida. No Evangelho de Cristo Jesus, existem conselhos para a criação de filhos, existem conselhos para o casamento, existem conselhos para o negócio, para a forma como que você administra o seu dinheiro. Dentro do Evangelho, da Palavra de Deus, existe conselho para tudo. Então Paulo está dizendo, olha, vocês devem continuar prosseguindo. Por quê? Porque não basta você dizer que você já é salvo. Sabia? Aqui está para mim o problema, né? Porque muitas vezes nós na igreja, nós levamos a pessoa até o ABC do Evangelho.
O importante é ser salvo. Já perceberam? O importante é ser salvo. Daí a pessoa faz a sua profissão de fé e a gente esquece. Daí o resto é o resto, porque afinal de contas, ele é salvo. Isso você não está perseguindo o Evangelho, você não está buscando o Evangelho de maneira integral na sua vida. O Novo Testamento, perceba, olha só, o Novo Testamento ele usa imagens. Quais são as imagens que o Novo Testamento usa a respeito da busca do Evangelho? São imagens de atletas, de pessoas disciplinadas. Em outros lugares, ele vai descrever o seu esforço. Perceba, veja só, abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 9, versos de 24 a 27. 1 Coríntios capítulo 9, 24 a 27. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo. Não luto como quem esmurra o ar. Mas esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Veja só a imagem que Paulo está usando aqui. Paulo está usando a imagem do treinamento do atleta. Ele está dizendo assim, olha, se tem atletas, se tem pessoas que correm por prêmios que são corruptíveis, que desaparecem, e lógico, Paulo está usando aqui a imagem do atleta olímpico, né, da sua época, que ganhava uma coroa de flores ao final da jornada, como merecimento, né, e essa coroa ela murchava, ela se perdia. Diferente hoje dos nossos atletas que ganham uma medalha. Aquela coroa, ela se perdia. Daí Paulo olha, se tem pessoas que se tornam tão disciplinadas na vida, atrás de um prêmio corruptível, que acaba, que termina, por que você não se torna tão disciplinado para conhecer Cristo Jesus? Veja só. Se você for se tornar se você deseja ser médico, vamos lá, médico, que é uma carreira difícil, né? Médico, advogado, carreiras que estudam muito, né? O que você precisa fazer? Cursinho, daí você passa, né, num vestibular que é, sei lá, 100 alunos tentando uma vaga, talvez mais, né? Talvez mais aí. Daí você entra nessa vaga, daí você estuda 6 anos da sua vida. Um negócio duro, né? Advogados também, né? 6 anos, 6 ou 5 anos advogados. 5 anos advogados. Veja só. Lê muito, se prepara, tem uma disciplina de estudo. Qual que é o êxito disso? Uma grande carreira, não é? Talvez bem-sucedido, e se bem-sucedido, bons salários, e se bons salários, né? Boas posses, reconhecimento. Mas um dia a morte chega. Deixa eu te perguntar, deixa eu perguntar sinceramente para você, todo o seu sucesso diante da morte vale o quê? Todo o seu sucesso diante do fim da sua vida vale o quê? O seu dinheiro, as suas posses. Qual que é o significado de tudo isso? O reconhecimento que as pessoas têm hoje de você. Ontem eu ouvi uma pessoa famosa falando sobre reconhecimento. E ela falou o seguinte, ela falou assim, eu tenho medo da morte. Daí, olha só a explicação que ela deu por que ela tem medo da morte. Ela falou assim, eu tenho medo da morte, porque no dia que eu morrer, eu entendo que o mundo para de existir. Mas o mundo dela para mesmo. E é uma verdade. O mundo dela para de existir. No contexto de que ela vive, o mundo dela para de existir. Agora perceba, ela vai conseguir levar todos os bens, prestígio que ela fez?
E Paulo está dizendo exatamente isso aqui. Olha, se você tem medo, se você tem que correr atrás de um prêmio, corra atrás de um prêmio que não é perecível, que não se perde. Que não se perde. Não adianta. O único prêmio que não se perde é o conhecimento que nós temos de Cristo Jesus. Esse é o único prêmio que não se perde. Que não se perde. Você não perde esse prêmio. Esse prêmio é para essa vida e para a outra. É para essa vida e para a outra, mas a gente insiste. Nós insistimos o quê? A não correr. Veja só, a mesma figura que o autor de Hebreus vai usar em Hebreus capítulo 12, versos de 1 a 2. Ele diz, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, livremos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador de nossa fé, ele, que pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita de Deus no trono. Veja só, mais uma vez, nós estamos em uma grande corrida. E nós estamos numa grande corrida e nós devemos nos desvencilhar. Veja que o autor de Hebreus vai dizer no versículo 1, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Veja, se você quer crescer em maturidade, você precisa ter paixão e disciplina. Você precisa ter paixão e disciplina. Uma das coisas que você precisa fazer de alguma forma. Dentro dessa busca, você deve buscar, ou você deve esquecer para alcançar. Dentro da sua busca por maturidade, você deve esquecer para alcançar. Veja o que diz o verso 13. Esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante de mim. Paulo, ele tinha uma vida até então de sucesso. Ele vai dizer assim, olha, esqueçam tudo aquilo que é sucesso na sua vida. Porque ele é passageiro e momentâneo. Paulo poderia dizer isso, a gente viu, semana passada a gente olhou isso. Paulo como um homem bem-sucedido da sua época. Então, se você não ouviu o sermão de domingo à noite, da semana passada, você pode entrar no nosso podcast e ouvir, e você vai perceber que Paulo, ele era um homem bem-sucedido da sua época. Ele está dizendo, esqueçam isso. Sabe qual que é o grande problema, muitas vezes, na nossa maturidade? Ou no nosso crescimento? É que muitas vezes nós ficamos presos à glória do passado. Sabe a glória do passado? Glória do passado. Glória do passado no casamento. Ai, como o namoro foi bom. É glória do passado no casamento, porque, na verdade, o casamento deveria ser melhor que o namoro, né? Mas, glória do passado no casamento. Ai, como o namoro foi bom. Glória do passado. Por que você não cresce no seu casamento? Porque você está preso à glória do passado. Você fica olhando o passado como se não houvesse o quê? Futuro. E Paulo está dizendo, não fique preso no passado. Não fique preso no passado, até mesmo para uma comunidade cristã. Muitas vezes uma comunidade como a nossa, que tem história, nós olhamos para a história e dizemos assim, olha como foi bom o passado. Olha como foi bom, na época do Paulo Costivelli. Olha como foi bom na época do reverendo Paulo Costivelli. Que crescimento a igreja teve. Mas olha, foi bom mesmo. Deus abençoou aquela geração, mas Deus vai abençoar essa geração também. Deus vai fazer agora também. E você pode aplicar isso, essa realidade que Paulo está falando aqui, para todas as esferas da sua vida. Você não deve ficar preso à glória do passado, porque você não vai viver o futuro. Olha como foi bom quando eu comecei na minha empresa.
Hoje eu estou cansado, não aguento mais ouvir o meu chefe. Mas perceba, você sempre está preso ao quê? Ao momento do passado. Que se você olhar de fato no passado, vai ver que não foi tão bom, teve momentos difíceis, mas a memória emocional diz que foi bom. E você está preso lá. Você não desenvolve, você não cresce, você não busca. Então perceba, Paulo está dizendo, esqueça isso. Deixe isso para trás. Não fique preso a essa realidade. E ainda, Paulo vai dizer, se você deseja buscar mais conhecimento de Cristo Jesus e buscar mais a Cristo Jesus, busque apenas uma coisa. Olha o que ele diz no verso 13. Uma coisa eu faço. Uma coisa eu faço. Uma coisa só eu faço. Qual é essa única coisa que Paulo faz? Mas antes disso, vamos lembrar uma frase que eu não lembro quem disse isso, mas daí se alguém lembrar, você pode dizer, mas não fui eu, mas eu peguei de algum lugar e eu tenho uma memória emocional com essa frase. Pureza de coração é buscar uma coisa só. Pureza de coração é você buscar uma coisa só, é você ter os seus olhos fixos em uma coisa só. Isso é pureza de coração. Veja só, quando o seu casamento, quer que seu casamento dê certo, você tem olhos somente para quê? Para a sua mulher ou para o seu esposo, não é verdade? Porque se você tiver olhos para outras pessoas, vai dar certo esse negócio? De maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Se o seu casamento é puro, você tem olhos para quê? Somente para uma pessoa. Somente para uma pessoa. Se você deseja que a sua vocação profissional dê certo, que você seja o melhor entre os melhores, o que você tem que fazer? Buscar o aperfeiçoamento naquela sua vocação. Você deve buscar o seu aperfeiçoamento aonde? Naquilo. Então você tem que ter foco. É aquilo que os coaches dizem hoje, né? Foco. Foco nas coisas. Você precisa ter foco. Você não pode ter uma visão dispersa. Porque se você ter uma visão dispersa das coisas que você deseja, você não terá absolutamente nada. Ou seja, você não é puro, o seu coração não busca uma única coisa. E daí o que Paulo está dizendo aqui é isso. Ele fala assim, olha, uma coisa só eu busco, uma coisa só eu faço. E é lógico, isso está ligado ao ensinamento de Jesus em Mateus capítulo 6, verso 21. Pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o seu coração. Jesus está dizendo o seguinte, olha, aquilo que você considera de maior valor na sua vida, aquilo que você considera valioso, é ali que está o seu coração. Se aquilo for valioso para você, é lá que você deposita o seu coração. É lá que você coloca os seus planos, os seus sonhos, a sua segurança. A sua esperança está lá. Está naquele lugar aonde é a sua riqueza. Então a pergunta passa a ser agora, qual é a sua riqueza? Aonde está o seu coração? Qual é a sua segurança? Aonde está a sua esperança? A sua esperança. Então, se a sua esperança está no seu trabalho, na sua capacidade de resolver os problemas, ok, você vai se frustrar. Por um único motivo. Não porque você não é bom. Não fique bravo comigo. Você vai se frustrar porque você não tem a visão do todo. Alguma coisa vai escapar. Alguma coisa vai escapar. Você não tem a visão do todo. Por melhor que você seja. Por melhor que você seja. Eu lembrei quando eu li uma parte da biografia do Steve Jobs, não sei se você teve a oportunidade de ler, mas se você não teve, vale a pena ler. E o Steve Jobs, ele chega um momento que ele descobre que ele tem um câncer no pâncreas. E o câncer do pâncreas dele é detectado no início. Então haveria grandes chances de cura. Grandes chances de cura. E os médicos dizem, faça uma cirurgia. E o Steve Jobs diz, não. E vou tentar terapias alternativas. Porque ele confiava o quê? Na percepção dele. Na percepção dele.
E ele tentou terapias alternativas. O câncer progrediu. Ele faz uma cirurgia tardia, mas infelizmente, anos depois ele vem a óbito. Um pouquinho antes dele falecer, ele vai dizer exatamente isso. A minha percepção foi falha. Pena que ele foi tão soberbo que ele não disse que ele estava errado com todas as palavras. Mas perceba, muitas vezes nós somos assim também. Porque a nossa esperança, a nossa segurança não está onde deveria estar. Tanto é verdade que que Jesus vai continuar no Evangelho de Mateus, né? A gente leu o versículo 21, agora perceba, o verso 33 e 34, Jesus continua dizendo, busquem, pois, em primeiro lugar, busque, pois, como a primazia de todas as coisas, busque como de maneira pura, de maneira aonde que seja uma única coisa. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Quais são todas essas coisas que serão acrescentadas? Lembra do texto, Jesus está dizendo sobre comer, sobre vestir, sobre coisas ordinárias. Olha só, o que Jesus está dizendo é o seguinte, se você buscar o reino de Deus e a sua justiça, as coisas ordinárias da sua vida entrarão no verdadeiro lugar que elas devem estar. Eu vou prover essas coisas. O problema é que a gente faz uma inversão disso. Nós buscamos prover essas coisas e deixamos a justiça e o reino de Deus. Por quê? Porque nós entendemos que isso são coisas espirituais e isso são coisas seculares. Mas isso não existe para o cristão. Para o verdadeiro discípulo de Jesus, para aquele que ama Cristo Jesus de fato, ele entende que toda a sua vida, que tudo que ele faz é para a glória de Deus e é espiritual. Então veja só, se você vai ao seu trabalho amanhã, é espiritual. Se você amanhã for ao seu trabalho, você estará adorando a Deus no seu trabalho. Se você for amanhã dar aula, se você for amanhã se relacionar com seus amigos, se você hoje, na hora do almoço, no meio da sua família, você estará adorando a Deus. Lá naquele almoço. É essa percepção que nos falta. A percepção integral das nossas vidas. E o que Jesus está colocando aqui, e como Paulo está dizendo, olha, se você deseja crescer, se você deseja amadurecer, tenha a percepção correta da espiritualidade, ou seja, busque uma única coisa. Tenha foco. Mas a gente é muito disperso. Somos dispersos. Mas o texto continua dizendo para nós isso. Agora veja só. A última coisa de hoje aqui. Terceiro, nunca perca a maravilha do Evangelho. Nunca deixe que o Evangelho perca a sua maravilhosa, estonteante beleza diante de você. Não deixe isso. Não deixe. Não deixe. Veja o verso 12 e 14. Mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também foi alcançado por Cristo Jesus. 14. A fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Veja só o que Paulo está dizendo aqui. Paulo, no verso 12, ele usa aqui, na minha tradução, alcançá-lo e fui alcançado. A melhor tradução aqui para esse termo seria fui agarrado. Ou vou agarrá-lo, né? Veja só, prossigo para agarrá-lo, ou agarrá-lo, né? Pois também fui o quê? Fui agarrado por Cristo Jesus. A ideia de ser incorporado. A ideia aqui de alcançar é a ideia de ser incorporado. Incorporado. Veja só então, Paulo está dizendo o seguinte, olha só, eu estou buscando de maneira assertiva, prosseguindo, correndo, para
ser incorporado, para incorporar essas verdades na minha vida. Daí você pode pensar assim, poxa, então é um esforço próprio. Eu sou salvo pelas minhas obras. Não, olha o que ele diz depois. Pois, para isso, também, eu fui o quê? Incorporado por Cristo Jesus. É aquela ideia que Paulo vai trabalhar demais nas suas cartas. Em Cristo Jesus. Eu estou em Cristo Jesus. Ou seja, eu fui incorporado. Quando Cristo Jesus entra na minha vida, eu sou incorporado, eu sou transportado do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Eu entro nessa outra dimensão, que não é mais a dimensão das trevas, mas é a dimensão da graça. Então Paulo está dizendo isso aqui. Olha, eu fui incorporado. Agora veja o verso 14. A fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo. E a palavra melhor aqui é vocação, como a revista atualizada usa. A fim de ganhar o prêmio, a vocação celestial de Cristo Jesus. Agora veja só, vocação é algo que você faz sem perceber. É automático. Já perceberam isso? Tem pessoas que são vocacionadas para serem hospitaleiras. Elas fazem aquilo sem perceber, porque elas são vocacionadas para isso. Outras pessoas são vocacionadas para trabalhos manuais. Ela faz aquilo sem esforço, sem perceber. Porque ela faz aquilo com tanta desenvoltura. E a gente percebe então o quê? A vocação. Essa pessoa é vocacionada para isso. Então veja só o que Paulo está dizendo. Você é incorporado em Cristo Jesus. Apesar de você não ser apático, você precisa continuar caminhando e caminhando. Você caminha, mas você já foi incorporado. Você precisa desenvolver, mas você já foi incorporado. Agora veja o 14. Porque você foi chamado. Você tem uma vocação. Todos nós aqui temos uma vocação. Todos nós temos o nosso lugar no corpo de Cristo. E isso aqui é maravilhar-se com o Evangelho. Em Atos dos Apóstolos está a única palavra de Jesus fora dos Evangelhos, né? É muito melhor dar do que... Por quê? Já parou para pensar? Por que é melhor dar do que receber? Por quê? Por que é melhor dar do que receber? Porque quando você serve, você encontra vocação. Sabia disso? Quando você serve, você encontra propósito. E quando você serve e encontra propósito e vocação, o seu coração se alegra. Sabe por quê? Porque a sua vida faz sentido. Sabe? Sentido? Cara, esse negócio aqui faz sentido. Faz sentido. Eu sei o porquê que eu estou fazendo aqui. Eu sei porquê que Deus me trouxe. Sabe quando as peças se encaixam? As peças se encaixam quando você pensa, você tem essa percepção. Eu sei o porquê Deus me trouxe até este momento da minha vida. Eu sei o porquê Deus fez eu passar por tudo isso. Isso é propósito de sentido da vida. Sentido da vida é eu perceber o porquê que eu passei por todas as dificuldades, por todos os desertos, por todos os problemas, por todas as decepções, por tudo isso que aconteceu na minha vida, teve um propósito. Mas isso só acontece quando você está engajado na missão. Então veja só, melhor é dar do que receber, porque isso dá sentido à sua vida e te traz felicidade. Deixa eu desafiar vocês, então, a 3 movimentos nessa manhã e a gente encerra por aqui. Viva de forma digna o Evangelho, reconhecendo humildemente que você ainda não chegou. Primeiro movimento.
Viva de forma digna o Evangelho, reconhecendo humildemente que você ainda não chegou. Você não chegou. Se você tem essa percepção de que você já está bom, deixa eu dizer para você, você não está. Você está olhando errado. Você está errado e você precisa pedir perdão hoje para Deus, porque você está olhando de maneira invertida o espelho da graça. Então para com isso, você não é bom. Tá? Mais humilde aí, mais humildade. Ok? Segundo, que a busca pelo conhecimento de Cristo Jesus transforme dia após dia a sua vida. Busque a Cristo Jesus, que Ele é o conhecimento que nós não podemos perder. É a primazia, é o tesouro que nós não perdemos, Jesus vai dizer que nós devemos juntar tesouros nos céus. O que é isso? É o conhecimento dele. Porque esse conhecimento, esse tesouro nos céus, a traça e a ferrugem não corrói, a gente não perde. Não perde. Então para de ser teimoso, para de buscar as coisas de maneira difusa, para de ser disperso, faça uma única coisa só. Uma única coisa. Busque, pois, a justiça de Deus e o seu reino. E perceba que todas as outras coisas na sua vida entrarão no quê? No seu devido lugar. Pronto. Experimente isso. E você vai ver que você vai ser transformado. Por último, não perca dos seus olhos a beleza e a maravilha do Evangelho. Deus em Cristo Jesus te incorporou. É graça. Não foi merecimento, não foi porque você é bom, não tem nada a ver com isso. Olha só, deixa eu dizer para você. O nosso mundo diz assim, tudo tem a ver com você. Não. Isso não tem nada a ver com você. O Evangelho não tem nada a ver com você. É puro amor e graça de Deus por você. Mas isso tem a ver com a glória, com a beleza, com a santidade de Deus. É isso. E você é alvo do amor, da beleza, da santidade, da glória de Deus. Esse é o Evangelho. Perceberam? Não é sobre você. O Evangelho não é sobre você. É sobre Deus e o amor dele por você. Não perca essa maravilha. Que tal você fechar os seus olhos, abaixar a sua cabeça? E nós orarmos ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo de palavra, onde o Senhor falou ao nosso coração nessa manhã. Bendito seja o nome do Senhor. Que a tua palavra transforme, ó Deus, dia após dia as nossas vidas. Que nós possamos ser tocados, transformados, renovados, ó Deus. E o teu Santo Espírito possa ampliar essa verdade no nosso cotidiano. Que nós possamos experimentar o teu reino dia após dia. Que a nossa vida entre em ordem, ó Deus, porque muitas vezes ela está numa verdadeira desordem. Por nossa culpa, por nossa falta de humildade, Senhor. Então nos ajuda, Pai. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar em pé, vamos receber a bênção, nos despedir. Agora, irmãos, que o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito e a graça de Cristo Jesus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém.